Melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E também, a partir das 10 da noite, a nossa retransmissão pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, cidade do Centro-Oeste Paulista e outros 20 municípios ali da região. E aí, pela próxima hora, gente, todo mundo curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala, participem, fazendo perguntas, as nossas entrevistadas de hoje, 973350038 é o número, mais uma vez o WhatsApp, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, vamos conhecer então as nossas convidadas de hoje, que vão debater, vão tratar, analisar os temas por aqui propostos. Rosana Chiavassa, advogada, feminista, olivicultura. Tudo bem, Rosana? Bem-vinda. Como estão as coisas? Rosana, como está? Seu áudio fechado, Rosana. Olá, desculpa. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui novamente, Mauro. Obrigado pela presença. Rosana, também eu vou apresentar aqui a Raíssa Mendes, executiva, psicóloga, gestora de pessoas, gerente de recursos humanos da WeWork Brasil. Tudo bem, Raíssa? Como está? Tudo bem, Mauro. Prazer estar com todos vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Neivia Justa, também na bancada do programa Gente que Fala hoje, jornalista, influenciadora digital. Como está, Neivia? Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada pelo convite, Mauro. É um prazer estar aqui sempre. Bom, vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, desta edição do programa Gente que Fala, terça-feira. Vamos dizer o seguinte, olha, a população em situação de rua no Brasil aumentou 935% nos últimos 10 anos, segundo o levantamento feito pelo IPEA. O número de pessoas cadastradas saltou de 21.934 em 2013 para 227.087 até agosto agora de 2023. Entre as causas do problema estão a exclusão econômica, que envolve insegurança alimentar, desemprego e déficit habitacional, ruptura de vínculos familiares e questões de saúde, especialmente de saúde mental. O desemprego foi citado por 40% dos entrevistados. Alcoolismo e abuso de drogas por 30% e a perda de moradia foi citada por 26% dos entrevistados. Neiva, eu começo com você a respeito desse assunto. Problemas complexos e que exigem soluções complexas, muitas vezes são apontadas soluções simples para essas coisas, e aí, óbvio, o resultado não vem. O desemprego é uma chaga, e talvez não fosse este o fator principal. Aí, há alguns anos, a gente via muita situação de rua por conta do alcoolismo, das drogas, pessoas com problemas de vínculos familiares e que acabavam indo para a rua. Hoje a gente vê o desemprego citado aí por 40% dos entrevistados. Sua avaliação sobre esse cenário? É um cenário muito duro, Mauro. Eu acompanho de perto desde 2019, quando a minha filha mais velha estava no segundo ano do ensino médio e ela fez um trabalho científico no colégio com dois colegas sobre a questão das pessoas em situação de rua, né? E ela foi entrevistar as pessoas, foi conhecer o trabalho do padre Júlio Lancelotti, então ia nos mutirões à noite, lá no centro, né? Que são paliativos para oferecer comida, né? Refeições para as pessoas. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que, de fato, pós-pandemia, esse cenário se intensificou de uma maneira assustadora e a gente parece meio insensível em relação a isso. É como se as pessoas em situação de rua começassem a fazer parte da paisagem e a gente nem percebesse isso. Ou a gente percebe
quando nos sentimos ameaçados, né? Ou percebemos para falar mal do poder público, que na nossa visão não está fazendo o que deveria fazer, ou, de novo, para falar mal da falta de segurança, né? Mas, assim, nós que fazemos parte de uma elite privilegiada, a gente quer tirar o problema da nossa frente. É exatamente dessa forma como eu vejo. E é de fato um problema muito complexo, porque ele exige uma reconstrução, uma transformação de médio e longo prazo. Não é só tirar da rua, não é só levar para abrigo. Você tem que ter uma reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, você tem que ter condições de moradia, você tem que ter condições de saúde, e saúde mental, muitas vezes, né? Saúde emocional. No bairro aqui onde eu moro, a gente está vivendo de perto, acompanhando de perto uma questão dessa. Tem uma travesti que mora na rua aqui no bairro, e a gente já foi conversar com ela, né? E ela diz: eu não quero ir para abrigo, porque eu não posso levar nada comigo, né? E eu não quero seguir as regras que os abrigos me impõem. Então, muitas vezes, as pessoas preferem continuar na rua porque elas acham que elas têm mais liberdade, muito embora estejam correndo todo tipo de risco. E quando eu falo de uma pessoa travesti, eu falo de outros tipos de risco também, né, do que ir para um abrigo, porque ela vai se submeter a uma regra, mas ela não vai ter todo o resto que ela precisa. Ela só vai ter um teto, né, provisoriamente. Então, é de fato uma situação muito complexa e que requer um olhar integrado e holístico de tudo que precisa ser feito. Não adianta só tirar da nossa frente. Não adianta, como foi feito na Cracolândia, né? Você tira de um canto e as pessoas migram para outro lugar ou outros lugares. Então, a gente realmente precisa olhar para o problema de uma maneira holística e mapear todas as soluções que precisam ser construídas. Rosana, a sua percepção sobre esse cenário e levando em consideração, pegando aqui na esteira da Nívia, esse aspecto de que a situação de rua ela não é igual para todos. A gente já debateu diversas vezes nesse mesmo sentido. Há pessoas nas ruas ligadas às drogas, ligadas ao álcool, elas precisam de tratamento, é preciso um combate ao tráfico, medidas maiores aí em relação aos traficantes, enfim. Mas tem as pessoas que foram para as ruas mais recentemente por conta da pandemia e não estão nesse quadro. São pessoas que perderam emprego, perderam moradia e morando na rua fica difícil a volta para o mercado porque a rua não é endereço, né? Então, é preciso também você ter um olhar particularizado para cada pessoa, cada situação, senão você também não consegue resolver o problema. É muito difícil, né? Primeiro porque o próprio judiciário, aí eu falo do meu lado, não consegue chegar a um consenso quanto ao que deve ser feito, ou pode ser feito, ou é direito dos moradores de rua que são drogados, alcoolizados. Então, tem uma linha que defende que eles decidem se vão ser internados ou não, e tem uma linha que defende que tem que ser compulsório. Então, enquanto o judiciário ficar brigando quanto a essas duas questões, no meu modo de ver, não sei o que a Nívia pensa a respeito, mas você não consegue nem tratar de quem deveria ser tratado, né? Até porque ele não tem volitividade para decidir se pode ou não ser internado. Ele está fora da sua consciência lógica. E aí você tem essa mistura de quem está lá e que não tem necessidade de atendimento médico, mas de uma outra acolhida. Eu acho que falta política pública no sentido de minimamente cadastrar essas pessoas que estão no segundo bloco, vamos colocar, que são aqueles que não são drogados e nem alcoólatras, para tentar dar uma chance de retorno dessas pessoas à vida social. Então, a gente volta a falar de falta de política pública, ou, porque hoje em dia o que não faltam são leis e projetos de lei, ou a efetividade
dessas propostas para com essa população. Agora, o resultado só virá a médio e longo prazo, e a gente vê que os números, os índices, né, estão cada vez aumentando mais, então a gente já perdeu a mão, né, nisso, e quanto mais demora para uma política efetiva que funcione, mais vai demorar a resolução. É por isso que eu falei no começo de problemas complexos que exigem soluções complexas. A situação não é fácil para a gente resolver do dia para a noite, não tem como. E isso sem falar, Mauro, no risco deste grupo à população sadia, vamos colocar assim, porque a violência, então, assim, você, por falta de solução desses problemas ou minimização disso, por falta de um consenso geral do que a sociedade deveria até ter um referendo quanto a isso, talvez, já que são pessoas que normalmente não têm família e não podem decidir por elas, você cria um caos na cidade, você cria um clima de medo, de desespero. Então, é assim, São Paulo está fervilhando, assim como as outras capitais do Brasil. Raíssa, a sua percepção sobre esse tema. Raíssa, nos ouve? Acho que perdemos a conexão com a Raíssa, a imagem dela aqui está congelada, o problema de conexão com ela. Bom, vamos seguir aqui então, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Olha, ela está tentando a reconexão, a Raíssa, enquanto isso, vamos tocando por aqui. Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, no interior paulista, no centro-oeste paulista, em Dois Córregos e outras 20 cidades lá da região de Dois Córregos. Então, enquanto a conexão, fala, Nívia, eu já ia entrar aqui no seu próximo. Deixa eu só trazer um ponto a mais em relação a essa questão, porque eu acho que uma situação complexa como essa, que afeta toda a sociedade, ela não pode ser resolvida somente pelo poder público, tá? Sim. Esse é um ponto que eu defendo há muito tempo. A solução desse problema passa pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do planeta, e a gente vê ainda muitas empresas com discursos muito lindos em relação à ESG, né, todas as questões ambientais, sociais e de governança, mas a gente vê pouca gente, de fato, colocando a mão na massa e assumindo o lugar de poder e responsabilidade que a iniciativa privada tem. Então, assim, eu acho que, como diz um grande amigo meu, o Wellington, reclamar não resolve. Então, como é que a gente parte para a prática? Como é que a gente assume o nosso papel como sociedade civil, junto com a iniciativa privada e a iniciativa pública, para a gente resolver esse problema que nos afeta a todas e todos, né? Não é um problema para fora, assim como as mudanças climáticas não são um problema para fora da nossa vida, nos afeta diretamente, embora a gente ache que não. Da mesma forma, todas as questões sociais, de exclusão social, e as pessoas em situação de rua são pessoas excluídas socialmente, nos afetam, nos colocam em risco, né? Fazem com que sejamos uma sociedade mais pobre, mais miserável, que investamos menos em educação, em saúde, né? E o público que está em situação de rua é muito heterogêneo. Então, eu vejo famílias, não é, em situação de rua. Então, a gente precisa, de fato, se mobilizar como sociedade para resolver isso. Muito bem. Vamos seguir para o próximo tema. Uma frase. Neiva, quando você fala na área do setor privado cuidar disso, a gente precisa tomar muito cuidado também, porque o ônus também está muito alto para nós. Sim. Bom, gente, vamos seguir aqui então com o próximo tema. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. E também a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O próximo tema é o seguinte, Nívia, eu continuo com você.
Vamos falar sobre o seguinte, deixa eu abrir a ficha aqui de novo. Vamos falar sobre comunicação inclusiva, né? Porque, olha, de uns tempos para cá, muitas empresas têm corrido, né, Nívia, para contratar times mais plurais e incluir os temas da diversidade em suas campanhas e ações também. O problema é que grande parte das organizações não está preparada para implantar e garantir uma comunicação verdadeiramente inclusiva. O que é isso? Aquela comunicação que fala de um mundo mais solidário, igualitário e com novas oportunidades de interação. Muitas marcas, não é, Nívia, nem sabem por onde começar esse processo, e aí, quando fazem, fica aquela coisa esquisita, meio torta, não convence, né? Esse é um tema muito novo do ponto de vista da gestão das empresas, Mauro. E ele vem muito nessa esteira da inclusão das diversidades humanas dos grupos que foram minorizados nas empresas. Então, se você olhar hoje ainda, as empresas têm, na sua imensa maioria, uma população branca, e na liderança, homens brancos, hétero, cisgênero e sem deficiência. Então, a linguagem que a gente aprende desde pequeno, todas e todos que estamos aqui aprendemos, é uma linguagem, uma língua portuguesa que usa o masculino para generalizar. Então, todo genérico ele está no masculino. Esse é um dos pontos. Quando você começa a incluir pessoas que se definem como não binárias, como gênero fluido, vem uma pressão dessas pessoas para que a gente traga o neutro na língua portuguesa, que ele não existe ainda. A língua é viva, em algum momento ele pode voltar a existir, como ele já existiu no passado, né? A nossa língua veio do latim, o latim tem o neutro. Hoje não tem, mas poderá vir a ter no futuro. Acho que nós não veremos o neutro na língua portuguesa, mas pode ser que os nossos filhos, nossos netos vejam. Mas isso não resolve. Colocar um E, um I ou um U não resolve. Não é isso que vai fazer com que a gente pense que está fazendo uma comunicação inclusiva. Da mesma forma, nós fomos educadas e educados a sermos racistas, machistas, homofóbicos, gordofóbicos, e a gente traz isso nas expressões que a gente usa. Então, eu inclusive, vou fazer uma propaganda aqui, né? Eu acabei esse livro, Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, o volume 2 acabou de ser lançado, e eu trago um dos primeiros capítulos sobre esse tema, publicados no Brasil, que chama Inclusão Começa pela Comunicação. Então, quando a gente quer praticar de fato uma comunicação inclusiva, ela começa na gente. Por dois motivos. Primeiro, que todas as relações humanas, elas pressupõem comunicação. E não só a comunicação verbal, a comunicação não verbal também. Segundo, toda empresa tem pessoas que se comunicam o tempo todo. Então, a gente precisa trazer para a consciência que a gente não sabe se comunicar de maneira inclusiva, e entender o que significa essa comunicação inclusiva e exercitar isso. Dá muito trabalho, mas é possível, porque a gente vai ter que desaprender muita coisa que nós aprendemos para viver nesse mundo novo, onde a gente de fato consiga incluir todas as pessoas, não ofender as pessoas, né? Deixar de fazer as piadinhas que a gente acha que são só piadinhas, mas que ofendem as pessoas. Então, tem muitas camadas nesse movimento de praticar uma comunicação inclusiva. Não é uma comunicação neutra. De novo, a linguagem neutra não resolve, porque você tem que mudar a mentalidade, você tem que trazer para a consciência tudo que não funciona mais e se reeducar para se comportar, falar e escrever de uma maneira que você consiga ser inclusiva para todas as pessoas. Eu hoje, quando escrevo artigos e capítulos, eu levo muito mais tempo do que eu levaria no passado, porque eu faço questão de escrever de uma maneira inclusiva, sem gênero, onde todas as pessoas, independente de sua orientação sexual, raça, etnia, idade, orientação religiosa, se sinta incluída. Mas isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, só que é possível. Quando você fala que o caminho da comunicação inclusiva não é a linguagem neutra, que não é isso exatamente, será que é porque há uma confusão entre comunicação inclusiva
e falar politicamente correto, o politicamente correto? Sim, sim. Olha só, a população autodeclarada LGBT no Brasil é 15% da população brasileira. Dentro desses 15% autodeclarados, a gente não tem o percentual de pessoas que se declaram não binárias ou de gênero fluido. São essas pessoas que fazem, de fato, um movimento político de imposição para que a gente inclua o e, o i e o u na linguagem. Você não vai mudar uma língua por imposição de uma minoria. Isso não vai acontecer. Agora, a gente pode construir isso juntos e juntas, né? Mas por uma imposição, se eu comparar os dados de pessoas que não são alfabetizadas versus o percentual de pessoas que demandam uma linguagem neutra, a gente tem um trabalho anterior para fazer de alfabetização das pessoas, de alfabetização digital das pessoas. Então, a gente tem um trabalho muito grande de educação por trás disso, muito necessário. E educação com conscientização de que o mundo não é só para as pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneros, sem deficiência. Então, eu acho que é muito maior a comunicação inclusiva, ela faz parte desse movimento e ela é absolutamente necessária. Mas a gente tem passos anteriores a cumprir para a gente conseguir, de fato, praticar uma comunicação inclusiva. Vamos abrir esse tema para as demais aqui, para a gente. A Rosana está lá desesperada para falar. Deixa eu ouvir a Raíssa primeiro. Vamos ver como é que está a conexão da Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Como é que você voltou aí? Voltei bem. E um tema muito interessante, porque isso Só um questionamento, Raíssa. A comunicação inclusiva ela tem que partir do dono da empresa. Se não tiver lá em cima esse entendimento, não vai acontecer nada para baixo, né? Não. E para nós que somos do mundo corporativo é um desafio constante, né? Então, quando a gente fala da WeWork, a gente fala de uma empresa muito jovem, de pessoas que pensam muito fora da caixa, né? E esse ano, ali em meados de março, a gente fez uma absorção de uma estrutura nova dentro da WeWork. E dentro dessa estrutura nova, a gente abriu principalmente para esse público fluido. Então, como que você trabalhar isso no nível de liderança? Porque foi exatamente o que o Mauro falou. Não dá para a gente impor, mas a gente tem que trabalhar de educação de cima para baixo, né? Então, como a gente fez a comunicação, como que a gente faz a sensibilização, como que a gente faz o acolhimento dessas pessoas dentro do mundo corporativo. Que automaticamente, quando você entra numa empresa, você tem que fazer o cadastro. É ele ou ela? E como que você fala, não, peraí, não é ele ou ela, é E, I, U. Então, a gente está num super desafio, porque eles questionam isso também, tá? Então, esse público, eles têm uma questão de entendimento muito claro e questionam a gente, olha, mas assim, mudou a geração, as plataformas de admissão não vão mudar? O pensamento corporativo não vai mudar? Então, faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e entenda também a dificuldade e os desafios constantes que eles têm ali no dia a dia, né? Até mesmo, por exemplo, que a gente fala do nosso atendimento face to face, como que ele se apresenta para aquele membro que está chegando dentro da WeWork. Então, assim, olha, eu sou ele, eu sou ela, a gente pensou em colocar pronome, né, crachazinhos de pronome para as pessoas se identificar, porque para a gente é algo novo, que nós estamos aprendendo junto, então, assim, tem possibilidade de erros em alguns momentos e acerto em muitos outros, né? Então, é muito interessante, porque eles estão cada vez mais com voz ativa dentro do mundo corporativo. Rosana, sua percepção. A gente está falando de inclusão, né? Então eu vou fumar, porque esses temas vão me deixando eufórica. Neívia, como você colocar que temos hoje na ONU 62 tipos de gêneros? Então, assim, se a gente ainda está falando de todos, você imagine chegar numa inclusão verdadeira. É assim, Sim. impossível. E eu vou provocar a Neiva mais ainda. Ô, Neiva, eu já fui perquirida por uma menina do porquê que a merenda dela é pior do que a merenda do presídio.
Uma menina que hoje para você seria minoria ou estaria um pouco mais, porque ela era branca, mas ela era bem pobre. Então ela é meio excluída, porque eu tenho medo dessas, entendeu? Nós temos um conjunto de diferenciações que muitas vezes se interligam e se interlaçam, então não dá para a gente ficar dividindo todos os segmentos, porque essa menina, embora branquinha, é pobre. E com uma reclamação extremamente justa, porque se a merenda do presídio for melhor do que a dela na escola, por que essa desigualdade? Mas eu vou além, uma senhora me perquiriu por que a filha dela, que sai de casa às 5 horas da manhã para trabalhar e volta às 10 da noite, não recebe fralda para o nenê dela como a presidiária recebe. Então, não só essas novas inclusões, mas nós temos que debater tudo isso com todas as injustiças. Eu acho que se a gente começar a corrigir a gramática, você não causa o retroverso, né? Porque hoje em dia eu me sinto excluída, porque eu sou a branca, entendeu? A empoderada, então eu sou excluída de todas essas inclusões. Então, temos que mexer nisso. A Neivia tem toda a razão quando fala de educação, porque o que a gente tem que gravar, Mauro, é que uma lei ou uma política pública nunca mudará o comportamento social. E nós só teremos essa inclusão com a mudança de um comportamento social que vai levar no mínimo 3 décadas. Uhum. E aí eu falo para a Raíssa, enquanto não vem essas 3 décadas, Raíssa, infelizmente vai ser adestramento. Né? É proibido falar isso. Infelizmente é isso. Né? Agora, é interessante, Rô, que você trouxe esse ponto, porque assim, é adestramento e sensibilização e empatia. Por quê? Porque é um público que muitas vezes não tem educação, não tem a formação necessária, então a gente capacita dentro da instituição. Então a gente tem que ter a resiliência, a empatia, são soft skills muito mais do que hard skills. Então a gente faz um trabalho social de trazer essas pessoas para dentro. E eu lembro que um dos casos, que eu posso até mostrar depois para vocês, que a gente forneceu essa oportunidade, ela estava tão desesperada que se a gente não desse retorno do processo seletivo como uma oportunidade de emprego, ela mandou mensagem para mim falando assim, Raíssa, eu ia me matar porque eu não tinha condições mais de continuar na situação que eu estou, de sobrevivência, porque é uma luta, não é para viver, é para sobreviver. Então, porque para viver eu ainda tenho que andar muito. Então, assim, é desumano, né? E eu vou provocando sempre mais. Neivia, eu vejo todo esse movimento radical, e aí eu estou falando não só das novas lutas, como das velhas, ao qual me incluo, que é do feminismo. Eu vejo hoje coletivos de meninas que estão abrindo cruzada contra os homens. Sim. Uma forma errônea de ser, porque você só vai acirrar mais. Sim. Então, esta briga eu estou achando sensacional, porque sabe o que vai acontecer a longo prazo? E talvez nessas 3 décadas, Mauro, nós teremos só pessoas. Não vai ter mais homem, mulher e qualquer um desses 62 gêneros que a ONU classifica. Nós teremos pessoas. E a partir do momento que a sociedade respeitar o outro como pessoa, vai respeitar na sua integralidade, com toda a sua diversidade, e aí o mundo vai caminhar para a solidariedade real. Neivia, Concordo plenamente. Neivia, só para você arrematar e fechar esse tópico, para pegar esse último ponto que a Rosana falou, a questão da guerra dos sexos, né? Do sexismo aí entre mulheres e homens, e isso, a gente já tratou disso aqui. O que a gente precisa é combater o machismo. O feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é uma bandeira, né? Que coloca aí as mulheres em pé de igualdade naquilo que lhe compete, porque tem a mesma capacidade que os homens. Estamos falando de igualdade de direitos, né? Então, é preciso uma mudança de comportamento para acabar com o machismo
E o feminismo entra nesta luta, mas não é o contrário de machismo. E é por isso que a gente está verificando essa guerra de sexo. Sim, e eu concordo com a Rosana que assim é absolutamente equivocado esses coletivos de mulheres, de meninas. Eu combato todos aos quais eu tenho acesso, porque eu falo e a comunicação não violenta, ela faz parte da comunicação inclusiva. Então, assim, violência só gera violência. Os homens não são os nossos inimigos, ao contrário, somos, como a Rosana disse, somos todos pessoas e deveríamos ser aliados. Sem os homens, nós não vamos conseguir transformar a realidade, porque os homens ainda ocupam 90, 95% das posições de liderança no país, públicas e privadas. Então, assim, a gente tem, e eu adorei o seu ponto, Rosana, de pessoas, porque um dos princípios que eu defendo na comunicação inclusiva é que a gente passe a tratar todo mundo como pessoa e que a gente use o termo pessoa em abundância, porque somos todos e todas pessoas, e isso Alex, nos iguala. é a única hora que eu aplaudo a Alexa. Pessoa. Mas é isso, Pessoal, Mauro. A gente tem uma longa jornada pela frente. e não tem dúvida. E o programa Gente que Fala está aqui à disposição para esse debate aberto e franco. A gente vai dar uma parada agora para a mensagem do nosso apoiador, é um intervalo rapidinho, um gole de água para cada uma de vocês, a gente já volta à consequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala, edição de terça-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto por aqui é o seguinte: a WeWork está com inscrições abertas para o Black Lab, é o seu programa de incentivo ao empreendedorismo negro. Todos os inscritos serão avaliados com base nos seguintes critérios: o quadro societário da empresa deve ter ao menos uma pessoa preta ou parda, empresas com até 10 colaboradores, ter equipes nas localidades comunidades da WeWork, acreditar no trabalho híbrido, utilizar a tecnologia como base de sua solução e capacidade de impactar positivamente a sociedade brasileira por meio dessa solução. Raíssa, primeiramente, qual é o tamanho deste mercado, do empreendedorismo negro hoje no Brasil? Oi, Mauro, tudo bem? Então, é um mercado ainda muito pequeno, né, que não tem voz ativa. Então, esse é o nosso compromisso básico da WeWork, é justamente construir comunidade, e nada melhor do que oferecer nossos espaços para construir a comunidade também do empreendedorismo negro, já que é um percentil muito pequeno versus o mercado de pessoas brancas empreendedoras, né? Então, qual que é a função do Black Lab? Então, é a segunda edição do Black Lab, né? Então, a primeira edição foi um sucesso, nós tivemos mais de 150 inscrições, e aí a gente entendeu que era o momento, sim, da gente ir para o mercado e relançar esse programa que foi tão bem conduzido e foi tão bem disputado ali, né? Então, durante o ano, a gente teve algumas ações como o WeWork para dentro, para nossos colaboradores, então lançando o programa de afirmativo de pessoas negras para estágio, algumas ações internas, então a gente tem nossos grupos de diversidades internos, e agora para fora também, lançando a segunda edição do Black Lab, né? Então, o Black Lab é justamente a gente fomentar a parte do empreendedorismo dentro dos nossos espaços. Então, o que nós vamos fornecer para essa empresa? Então, oportunidade de usar nossos espaços de trabalho, tá? Mentoria ali com lideranças influentes
Uma delas seria a nossa CEO Latam, que é a Cláudia Woods, que hoje é uma das mulheres mais influentes de todo o continente, e um apoio personalizado para a empresa. Então, por exemplo, a empresa tem alguns gaps financeiros, a gente tem um head de finance, que ele é conceituado, e ele vai dar suporte para que a empresa consiga ali performar. Marketing, people, o que a empresa precisar, nós vamos dar o suporte das lideranças para dentro da WeWork, dar esse direcionamento, essa mentoria, né? Então, a gente está com as inscrições abertas até o dia 15 de dezembro, e aí a gente deve lançar os nomes, né, as 10 empresas selecionadas na primeira quinzena de janeiro. Então, se vocês tiverem alguém, quiserem indicar, é um programa que vai dar todo o suporte ali para a alavancada necessária para eles conseguirem rentabilizar, né? Então, serem aquela pessoa porta-voz, o porto seguro dentro da casa dele. Então, assim, olha, a gente está fornecendo esse espaço para a pessoa conseguir gerar valor, gerar receita, ser uma pessoa ativa na sociedade, tá? A gente vai oferecer, dentro da segunda fase, eles vão apresentar um pitch, né? Então, do que a empresa tá propondo, qual que vai ser a solução para que eles estão trazendo, e aí vai ter um comitê avaliador que vai justamente entender o potencial de crescimento da empresa, a inovação e o impacto a curto e a longo prazo desse empreendedorismo que eles estão propondo. A WeWork é uma empresa que oferta espaços de trabalho, não é isso? Mas a proposta é muito mais do que oferta de espaços para o empreendedorismo negro. Tem todo esse trabalho das mentorias que você apresentou, específico para esse empreendedorismo, é isso? Exato, então é muito mais do que um espaço de trabalho, né? Então, assim, o nosso negócio é um espaço de trabalho, o nosso negócio fomenta network, o nosso espaço de trabalho é um espaço de cultura, porque a gente tem muitas empresas dentro da WeWork, empresas com segmentos diferentes, que tem estratégias diferentes. Então, vamos pensar que aqui fomenta muito conhecimento dentro da WeWork. Então, essas pessoas que não teriam oportunidade de ter um espaço de trabalho como a WeWork, vai poder estar dentro de um espaço da WeWork, trocando ideia com clientes muito significativos e tendo suporte de profissionais muito influentes que trabalham dentro da WeWork, né? Então, profissionais capacitados, profissionais que vão estar ali para dividir estratégia, de criticar, de trazer soluções, porque a gente está falando de uma empresa muito pequena. Se você falar assim, olha, são 10 colaboradores, não é uma empresa de grande porte, é uma empresa de pequeno porte, que muitas vezes eles não têm a solução ali dentro, mas que ele vai poder usar todo o nosso arsenal de colaboradores para conseguir performar e conseguir começar a rentabilizar o negócio deles, né? Então, assim, se a gente para pensar, quando a gente fala de empreendedorismo negro, se eu tenho uma empresa pequena e eu tenho uma empresa grande, quando um cliente grande vai buscar uma empresa para ser vetted, ele vai numa empresa maior, porque está mais consolidada. Então, a gente vai dar esse impulsionamento para essas empresas menores justamente conseguirem se estabilizar e crescer de uma forma mais sólida. Em que áreas, Raíssa, em que ramos de atividade o empreendedorismo negro está mais presente? Olha, a grande maioria eu acredito que em marketing, né? Então eles estão com muita a parte de influência. Então, inclusive o nosso último ganhador foi o Ricardo Silvestre, ele está dentro da WeWork, ele tem uma empresa chamada Black Influence, então ele é uma empresa de marketing, então você vê que tem muitas empresas que estão seguindo para isso, mas tem um portfólio enorme. Eu não sei te dizer quais são as inscrições todas, quais são os segmentos que já se inscreveram, mas uma grande maioria é empresa de marketing, publicidade e propaganda. É um pioneirismo brasileiro que vocês estão em muitas cidades do mundo afora aí, né? Sim, é um pioneirismo brasileiro. A gente gosta de fomentar ideias diferentes, a gente gosta de trazer coisas diferentes. Então, é o segundo lançamento, então está dando muito certo, então por que não continuar? E como participar, então? Eu destaquei aqui os critérios, enfim, os quesitos para poder chegar lá e ser aceito, né, para avaliação, mas para participar, como é que faz, Raíssa? Ele pode entrar nas nossas redes sociais, no LinkedIn, tem o link direto de inscrições abertas, que vai dar uma página da WeWork, ele vai preencher com algo muito, muito básico, o teu nome, o e-mail, qual que é o quadro societário,
e aí a gente recebe a inscrição por aqui e a gente faz todo um filtro por trás disso com o time de marketing. E a gente dá todo o retorno através dos canais, seja e-mail ou WhatsApp. Legal, vamos seguir aqui com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais e retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e mais 20 cidades lá da região. Rosana, a Espanha, que responde por 45% de todo o azeite mundial, viu sua produção cair de 1,5 bilhão de litros em 2022 para menos da metade, né? 719 milhões de litros neste ano, devido principalmente à seca. Com isso, o preço do produto foi na lua, disparou e o mercado se adapta do jeito que dá, né? Alterando receitas, evitando o consumo e, pior, falsificando o produto. A boa nova é que a produção brasileira já conta cada vez mais com azeites de altíssimo nível premiados internacionalmente. Antes da gente entrar no tema, Rosana, só para lembrar aqui da nossa audiência, porque a Rosana, e que eu chamei tantas vezes aqui de doutora Rosana, porque todas as vezes que ela esteve presente, ela veio tratar como operadora do direito, que é dos assuntos ligados ao direito, como advogada, enfim. Agora ela está numa nova atividade, ela é olivicultora, né? Essa é a pronúncia, essa é a forma de se falar, né? Como é que você fez essa virada de mesa, Rosana? Não vou te chamar de doutora, porque agora você não é advogada. Agora eu sou do agro. Não, na verdade, eu continuo 90% na advocacia, óbvio que é a minha grande paixão. Meus filhos brincam que eu gosto mais do direito até do que deles, né? O que é ridículo, mas eu amo direito. Mas acabei caindo dentro de um olival, me apaixonei e hoje eu tenho o meu olival, que fica na cidade de Maria da Fé, Minas Gerais, que foi onde tudo começou. A primeira extração de azeite no Brasil foi em Maria da Fé em 2008. Então, veja o quanto isso é novo no Brasil. É muito novo. Eu estou lá indo para o 5º ano, meu azeite tem 8 prêmios internacionais, e hoje no Brasil existe azeite no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mantiqueira, São Paulo e Rio. Somos poucos ainda para o que o Brasil precisa, mas o Brasil é o 2º maior importador de azeite do mundo. E o azeite é o 2º alimento mais falsificado do mundo. E a legislação brasileira, o mapa agora entrou de vez e vai finalmente começar a regular o mercado. Mas a legislação brasileira facilita muito a entrada de produto muito ruim, produto que nós falamos vencido, se não com defeito grave. Então, dadas essas pequenas informações, primeiro eu quero desmistificar um pouco. Nós crescemos, nós mais velhos, ouvindo que Espanha, Portugal e Grécia e Itália eram os grandes fornecedores do mundo. Mas eles eram, sim, porque eles sempre compraram todo o azeite do Mediterrâneo e envasavam como sendo seus. Não tem como Portugal, Grécia e até mesmo Espanha, com a área territorial que eles têm, Mauro, produzir tanto azeite. Então, é verdade que a seca chegou na Espanha e na Europa, mas eu vou deixar na dúvida se essa diminuição de produção desde o ano passado, que é o 2º ano que a Espanha fala em seca, não tem a ver com a redução dos andares de plantações. Porque o Mediterrâneo hoje começa a invasar o seu próprio azeite. Então, pararam de vender tudo para a Espanha, para Portugal, para a Itália e para a Grécia. Então, desmistificando. O preço, de fato, então, afora isto, de fato, a seca afetou o mundo todo que faz azeite, inclusive o Brasil. Neste ano, a minha safra produziu somente 85 litros, por conta do clima. Hoje, se tudo continuar assim, porque, Mauro, eu aprendi no agro que hoje é hoje, amanhã é outro dia, porque se a natureza quiser, ela destrói tudo e pronto, né? Então, hoje eu digo que a safra do ano que vem no Brasil será maior,
porque afetou todos os produtores. E da Espanha, o que nós vamos esperar é esta, entre aspas, diminuição dos produtos deles, seja por causa da seca, seja porque não está conseguindo comprar mais de todo mundo, e realmente encareceu. Cada árvore aqui no Brasil tem um custo de R$ 40 ano. Uma árvore, às vezes, dá só 1 litro, porque eu preciso de 10 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. Então, é caro, sim, vai ficar mais caro, sim, esse ano que entra, mas o que talvez as pessoas precisam entender, o benefício do alimento azeite contra o malefício do azeite que está nas prateleiras, porque eu te dou um exemplo, Mauro, você vai comprar um azeite, você compra baseado em quê? Vamos lá, você está lá na prateleira. Não compro baseado, não penso nisso. Eu compro pensando em alguma marca conhecida, eu não vou olhar ali os detalhes, enfim. Ah, já comprei essa marca, gostei, já comprei aquela, não gostei. Tá, É um critério muito básico, muito simples. Agora, tá. a gente deve olhar para detalhes, né, que estão presentes ali nos rótulos e que a gente não olha. Todo mundo precisa. Eu adorei essa aula aqui, Rosana, porque assim, eu compro, mas eu compro muito baseado em preço, tá? Então, assim, não vou ser hipócrita, porque tá muito caro, de fato, o azeite. Tá. Então, eu procuro azeite extra virgem, de uma origem que eu conheça e, preferencialmente, de uma marca que eu conheça. Tá ficando cada vez mais difícil chegar nessa equação aí, porque as marcas mais acessíveis são desconhecidas. Então, né, eu provavelmente estou consumindo azeite de baixíssima qualidade, assim como eu consumo café de baixíssima qualidade, que o café vendido no Brasil também é de baixíssima qualidade, né? Você vai receber, quando vier a safra, e vai experimentar o que é um verdadeiro suco de azeitona. Mas o pessoal lá de fora começou a perceber que o brasileiro despertou para esse mercado e existe uma grande marca que lançou agora 4 tipos de azeite. Um para culinária, um para gourmet, né? Por quê? Porque ela percebeu que não dava mais para mandar só porcaria para cá, porque as pessoas estão começando a perceber as diferenças. Então, não compre azeite de baixo custo, porque não é azeite. Não tem como, né, Ivia? Não tem como. Então, é melhor você comprar com um preço melhor, claro, dentro de algumas verificações, mas porque você está consumindo qualquer coisa que não é azeite puro. Nesse sentido, Rosana, eu achei aqui uma ligação entre o azeite e o direito, né? Deveria estar na Constituição brasileira. Todo mundo tem direito a uma dieta mediterrânea, todo mundo tem direito a um azeite extra virgem para temperar sua salada, a um azeite único para fazer a sua culinária. Isso é direito. Aliás, direito, azeite de qualidade. Uma recomendação que eu dou a vocês é procurarem ver se está no rótulo a data da colheita. Por quê? Porque o azeite tem uma duração máxima de 24 meses, depois de 1 ano ele perde um pouco do olfato, daquele cheiro maravilhoso, mas ele ainda é válido e ainda faz bem para a saúde. O que acontece? Hoje em dia o pessoal coloca só a data do invase. Aí não interessa se ele ficou 3 anos num tanque, e aí é envasado com a data de hoje. Então, procurem ver se tem a data da colheita. É obrigatória essa informação, a data da colheita? A legislação brasileira para rotulagem diz o quê? Não exige ainda, mas o mapa vai trazer grandes mudanças a partir desse ano que entra. Então, é ficar de olho. E azeite com mistura, seja de erva, qualquer que for, não é considerado extra virgem. Extra virgem é puro. Então, cuidado com misturas, porque, por exemplo, azeite trufado, todo mundo acha maravilhoso, né? É o melhor azeite para você ocultar todos os defeitos, porque o cheiro daquela essência da trufa esconde todas as porcarias. Então, não comprem azeites temperados,
tempere em casa ou que tem origem. No Brasil tem uma fabricante que está ganhando muitos prêmios, ela eu diria que a gente sabe o que ela faz, mas não comprem, porque é para esconder defeitos, salvo dessa marca brasileira que eu mencionei. Então, Isso é um eu mundo... faço certinho, viu? Eu não compro azeite temperado. Pelo menos isso eu estou fazendo certo. Então, E a Eu acidez, também. Rosana? Eu não gosto também de trufado, eu gosto do extra, isso. do extra extra. É isso, muito bem. O que o Mauro perguntou? Acidez. Nada a ver, nós vamos acabar com essa balela. É mais uma coisa que vem importada e todo mundo engoliu. Tem azeites excelentes com um valor acima do que é ditado nas regras. Maravilhoso. Então, não é isto que importa. O que importa é ser ele fresco, porque ele mantém as qualidades dele. E o que é legal é que o Brasil vai ter 2 azeites muito característicos com terroirs diferentes. O terroir do Rio Grande do Sul é muito intenso, puxa para alcachofra. O terroir de Minas puxa para goiaba, para couve. Então, nós teremos, inclusive, regiões com características de terroir de azeite brasileiro. E a grande notícia, Mauro, a Embrapa está entrando com tudo, para, inclusive, tentar colocar oliveiras no Brasil todo. Porque hoje existe um limitador. Você tem que ter frio, muito frio. E tem que ter não muita chuva. Então, isso limita a produção hoje no Brasil. Por isso que fica muito na Mantiqueira e no Rio Grande do Sul. Mas a Embrapa, daqui a 30 anos, vai mudar isso. Eu não vou ver, mas vocês vão ver. Rosana, você está fazendo a gente se apaixonar por esse assunto. Acho que daqui a pouco cada um de nós vai querer ter um olival também. Olha, a Marina Gomes está no Facebook, Rosana, e pergunta: o turismo rural e gastronômico tem sido bem explorado no Brasil? Por exemplo, o sítio onde é produzido o seu azeite é aberto à visitação? E se for, a gente já está marcando a visita lá, viu? É aberto, sim. Inclusive, o meu olival é o primeiro do mundo que tem música clássica 12 horas por dia, porque eu É. acredito muito no poder da música. E está aberto, sim. É Fazenda Santa Helena, Azeite Monasto. Raíssa, Vamos pergunta aqui marcar da a caravana. Vamos marcar a caravana. Raíssa, tem uma Nossa, pergunta da Daniela Neves, ela está no YouTube. O Brasil sempre, ela diz, o Brasil sempre foi considerado um exemplo de um local onde a miscigenação deu certo e todos conviviam pacificamente, independentemente de raça, religião, sexo e outras questões, etc., né? O que aconteceu? Isso mudou. Deixa eu mudar aqui. Peraí, isso é que travou aqui. Isso mudou ou nunca foi uma verdade? eu não acho que mudou, eu acho que não era a verdade real, né, de forma nua e crua. Então, acho que as pessoas elas estão ficando mais cientes de forma dessa diversidade e como conduzir isso. Então, acho que as pessoas estão ficando mais críticas, elas vão tendo mais conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pergunta, mais a gente questiona, mais a gente vê isso como desigualdade, né? Então, quando você não tem conhecimento, você não questiona sobre aquilo. Então, a partir do momento que o conhecimento vem em tona, a gente começa a perceber esse desnivelamento que acontece dentro de uma sociedade, né? E eu acho que a pandemia ficou ainda mais evidente, porque na pandemia a gente trouxe a questão que você começou hoje, o programa falando sobre a questão de rua, a questão do gênero, a questão racial. Então, assim, quem era pobre ficou paupérrimo, quem era classe média ficou pobre, e aí as coisas vão se fomentando de uma forma mais intensa. Então, agora está muito mais claro esse desnivelamento de diversidade. O Jaime do Jardim Bonfilholi, obrigado, Jaime, aqui pela participação todos os dias. Neivia, ele quer saber o seguinte: por que não há mulheres exercendo o cargo de secretária de Segurança Pública? Lembrando que na Bahia, ele diz, não, o Jaime aqui, lembrando que na Bahia, governo Antônio Carlos Magalhães, uma delegada ocupou o cargo e com bons resultados. Por que não há mulheres? Nossa, a gente tem outro programa para falar sobre isso? Vamos lá. Mais uma linha. Mas sendo bem objetiva,
a segurança pública, todos os ambientes de liderança ainda são extremamente hostis para nós, mulheres, de uma maneira geral. Então, se nós sofremos violência de gênero, se nós sofremos assédio moral e assédio sexual nas empresas que não tem nada a ver com segurança pública e pelo menos 50% das mulheres que trabalham hoje passam por esse tipo de violência e já passaram e passarão, eu recomendo que todo mundo olhe os dados de uma pesquisa recém-publicada pelo Instituto Avon com o Senado Federal sobre violência contra as mulheres e meninas. Uma pesquisa super extensa que pode trazer luz para essa pergunta, né? Então, se a gente, num ambiente corporativo civilizado, aparentemente, a gente sofre esse tipo de violência, você imagina como é num cargo de secretária de Segurança Pública, com os índices de violência e criminalidade que a gente vê crescentes no Brasil. E eu não falei nem dos índices de feminicídio aqui, que também dá um outro capítulo, né? Então, acho que a gente requer muita resiliência e muita coragem para uma mulher assumir uma posição como essa nos dias de hoje, infelizmente. Tempo do programa Gente que Fala chegando ao fim. Nívia, sua despedida, mensagem final. Eu acho que eu não aparecerei por aqui até 2024, então eu queria agradecer a participação, essa companhia deliciosa. Eu sempre aprendo muito quando eu estou aqui. E hoje mais feliz ainda de estar com duas mulheres e o Mauro, né? E assim, Raíssa, um prazer estar aqui com você, Rosana também. Rosana, quero trazer você para o meu programa, vou te escrever no privado. E desejar um ótimo final de ano para todo mundo, com muita alegria, com muita saúde, com muita esperança e muita coragem para a gente fazer todas as transformações que nós precisamos fazer como sociedade. Vejo vocês em 2024. Obrigado, Nívia, pelas palavras. Raíssa, sua despedida. Bom, eu também quero fazer um agradecimento para todo mundo que estava de ouvidos bem abertos pela mensagem que foi passada hoje. Eu acho que a partir do momento que nós pegamos um quórum com pessoas tão inteligentes, pessoas tão significativas para a sociedade, para falar sobre diversidade, falar sobre inclusão e falar sobre empatia, é que a gente já está avançando muito. Então, eu queria agradecer muito a fala de vocês. Isso ajuda muito o meu trabalho como RH e como pessoa que porta-voz de abrir o nosso mundo corporativo para uma sociedade melhor e fazer esse processo de inclusão. Então, agradeço muito tanto a Rosana, quanto a Neiva, quanto o Mauro, pela oportunidade de estar com vocês. Convido vocês também para virem na WeWork. Eu acho que a Rosana tem muito para trazer de conteúdo para o nosso time. A Neiva, então, nem se fala, para o nosso time de liderança. Eu acho que a partir do momento que a gente traz esse conhecimento muito para frente, a gente pode começar a cobrar deles uma coisa que eles começam a aprender, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e feliz 2024 para todos nós. Rosana, sua palavra final, bem rapidinho, por gentileza. Poxa vida! Fausto, Zenilda, Mauro, toda a equipe que está aí. Neiva, é um grande prazer. Raíssa, grande prazer. Estou à disposição das duas, quando quiser, porque eu acho que essa é uma missão minha que ainda não acabou, que é poder falar e trocarmos experiências. E eu desejo a todos um Natal com muito amor, com muita paz, com muita alegria. E 2024, muita luz para o nosso país, muita luz para todos os excluídos, né, Ivea? E aí fica um mar imenso de coisas. E que a gente consiga fazer alguma coisa para caminharmos para uma sociedade mais justa, mais solidária e mais caridosa. Então, Feliz Natal e um Ano Novo a todos vocês. E com muito azeite de boa qualidade, e aí mais uma vez fazendo aqui o trocadilho com o direito, enfim, você com azeite, azeitando as partes envolvidas no processo. Muito bom, Muito Mauro! Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, agradecendo a vocês todas.
Rosana Chiavassa, advogada, feminista e agora olivicultora. Também a Raíssa Mendes, executiva, psicóloga e gestora de pessoas, gerente de recursos humanos da WeWork Brasil. E Neivia Justa, jornalista e influenciadora digital. Boas festas para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saúde, alegria, paz, harmonia. Obrigado aqui pelas colaborações ao longo de 2023 e a gente se vê em 2024. Muitas e muitas vezes. Programa Gente que Fala, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se vê amanhã, você fica agora, para quem vai continuar aqui na 365, com o Lucas Neto, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, boa tarde para você, um bom programa. E a gente volta amanhã pela 365, pela AltV, pelas redes sociais e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, lá no Centro-Oeste Paulista. Um abraço, tchau e até lá.